Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Nós estamos aqui para fazer o nosso programa Plantão Médico. E hoje eu vou falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade: os sonhos e os pesadelos. O que significam? Os sonhos sempre despertaram a curiosidade do ser humano, e esse é um assunto que tem sido abordado de forma filosófica, romântica, artística, há milhares de anos. Na mitologia grega, os sonhos tinham um papel essencial, pois eram considerados um modo de comunicação entre o mundo etéreo e o terreno, por meio do qual os deuses passavam mensagens aos mortais. Na antiguidade era assim: nós sonhamos todas as noites. Não há sequer uma noite que a gente não sonha. A gente não se lembra dos sonhos, de modo geral. Mas em qualquer idade se sonha. Até as crianças, que sonham muito mais do que os adultos. E a maioria dos sonhos acontece naquela fase do sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos. É um sono profundo, caracterizado pelo movimento dos olhos. Mas eles também podem ocorrer durante o sono de ondas lentas, ainda que de forma menos frequente. Mas é mais frequente nesse sono REM, que ocorre depois de 1 hora, 2 horas, depois que a pessoa adormece. Ela entra no sono profundo, então começam os sonhos. E aí nós vamos para frente, né, olhando como que esse sonho, como que ele se faz, como que ele se dá, né? Durante esse sono REM, né, que é dos movimentos rápidos dos olhos, há o relaxamento completo dos músculos do corpo. A pessoa relaxa completamente, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa tem um pesadelo, e se ele estivesse movimentando, ele poderia até trazer prejuízos para si, né? Caindo de uma escada ou de uma janela. Então isso evita aqueles movimentos e comportamentos motores enquanto dormimos e sonhamos. Sonhar não é um privilégio do ser humano. Diversos estudos mostram que animais também sonham. Gato, cachorro, macaco, rato e até golfinho sonha. Registros eletrofisiológicos apontam que as fases do sono dos animais são muito parecidas com as das pessoas. A maioria das pessoas, né, nossos sonhos é um sonho visual, né? A gente fica como se estivesse tendo visões. Mas também existem aqueles sonhos auditivos, né? Sonhos olfativos e até sonhos com outras diversas sensações. Nós sonhamos, como eu disse, toda noite, várias vezes. Isso acontece porque o sono é cíclico. O sono tem várias fases. Então chega naquela fase REM várias vezes. Então as pesquisas, por exemplo, com exames de eletroencefalografia, né, o eletroencefalograma, mostram que temos de 5 a 6 ciclos de sono. E cada ciclo passa pelas fases 1, 2, 3 e a fase REM do sono. São as 4 fases. Quando atingimos essa fase REM, que é do movimento rápido dos olhos, sempre temos pelo menos o sonho. Então nós podemos dizer que a pessoa sonha de 5 a 6 vezes à noite. Só que ela não recorda, mas ela sonha de 5 a 6 vezes à noite, com toda certeza, né? Então o sonho, ele integra um complexo fisiológico e se acredita que é importante para a consolidação da memória. O sonho chega de noite, o cérebro faz aquela limpeza e guarda só aquelas coisas que são importantes. E na hora dos sonhos, né, há uma limpeza do cérebro guardando aquela memória que é realmente importante. Então consolida a memória. O sono ajuda a consolidar a memória e a execução de muitas atividades mentais. Em todas as espécies animais, quanto mais novo o indivíduo, maior tende a ser a quantidade de sono REM e de sonhos, né? Então a criança, por exemplo, sonha mais do que o adulto. Daí a hipótese de que eles sejam cruciais para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então o sonho, acredita-se que ele participa no desenvolvimento do sistema nervoso central da criança e é muito importante para esse desenvolvimento, né? E como eu disse também, para melhorar ou guardar a memória para aqueles assuntos mais importantes que acontecem. O fato de que só de vez em quando sabemos o que sonhamos se deve ao esquecimento natural. E também porque você não acorda na hora do sonho. Mas se
a gente, na hora, somos acordados, despertados durante o período do sonho, ou dentro de uns 10 a 15 minutos após o seu término, a gente acaba lembrando deles. Ou então, quando a gente tem um pesadelo e acorda no meio do sonho, então a gente lembra do que aconteceu. Quanto mais precocemente despertar em relação ao sonho, mais perfeita será a reconstituição. E às vezes esses sonhos são bizarros, né? Como a maioria dos pesadelos. Na maioria das vezes, esses sonhos estão relacionados com acontecimentos diários. Às vezes estresse, preocupação demais, a pessoa está com problemas na sua vida familiar, afetiva, nos negócios, né? E aí vem aquela tensão do dia refletindo em sonhos noturnos. Dessa forma, se você dorme bem e tem um sono de qualidade, o mais habitual é que não se lembre de todos os sonhos, né? Agora, já os pesadelos nada mais são do que os sonhos com conteúdo desagradável, né? Muitas vezes acontece quando passamos o dia ansiosos, preocupados, ruminando pensamento negativo, pode provocar uma instabilidade do sono. Então, o pesadelo é um sonho extremamente desagradável, né? É um sonho terrível, né? A pessoa acorda com aquele taquicardia, suando muitas vezes, e fica pensando naquele terrível ali de noite, aquela coisa que aconteceu, né? E às vezes achando que aquilo é realidade, muitas vezes. Também pode acontecer após assistirmos a filmes, por exemplo, com imagens ruins, violentas. Sabemos ainda que pessoas que vivenciaram tragédias podem sofrer com estresse pós-traumático, né? Foi um roubo, foi ameaçado de morte com arma na cabeça. Então essa pessoa pode ter até aqueles pesadelos virem como um sintoma de um estado de estresse pós-traumático. Dependendo do conteúdo e da frequência dos pesadelos, a pessoa pode ter uma sensação muito vívida, né, e desagradável, capaz de levá-la a episódios de insônia, sonolência excessiva diurna, porque começa a acordar muita noite, de dia, como o sono é ruim durante a noite, o sono cheio de pesadelos, ele começa a ter sonolência durante o dia, e ainda mais ansiedade e até medo de dormir, com medo de vir um pesadelo. Crianças com idade pré-escolar, principalmente entre 4 e 6 anos, são mais sensíveis a pesadelos. Por isso é importante evitar que seja exposta a conteúdos de imagens violentas, ainda mais próximo do horário de dormir. Então a televisão, a criança tem que abandonar a televisão às 3 horas antes de dormir. É necessário. Também o celular, abandonar o celular. Não pode deixar a criança com o celular a noite inteira ligado, não. Nesse período da pandemia, muitas pessoas têm relatado aumento da ocorrência de pesadelo relacionado ao tema, problema da pandemia, trazendo muita preocupação. Acordar muito durante os sonhos pode ser um indício de que a qualidade do sono não vai bem. Além do sintoma de estresse e ansiedade, isso está relacionado a quadros de insônia, ronco, apneia obstrutiva do sono, a pessoa acorda assustado, né? Nesse último caso, a pessoa acorda com aquela pausa respiratória provocada pela apneia, e são comuns relatos de que as pessoas têm a sensação de sufocamento ou sonhava que estava afogando. Outra questão que gera dúvida e apreensão são os sonhos vívidos. São aqueles em que o indivíduo apresenta alguns comportamentos, em geral motores, quando está sonhando. Ele sonha que está fazendo algo e seu corpo reproduz o movimento, o que pode ser extremamente perigoso para a pessoa ou seu parceiro. Apesar de ainda não entendermos todas as causas dos sonhos vívidos, sabemos que eles estão vinculados a certos quadros neurológicos, consumo abusivo de álcool, suspensão abrupta de algumas drogas, como antidepressivos. Nesses casos, é importante buscar tratamento adequado. Os sonhos vívidos são raros e tendem a ocorrer mais em idosos. Também podem fazer parte do transtorno comportamental do sono REM. Estudos recentes mostram que algumas pessoas com essa condição têm predisposição a desenvolver até doenças neurológicas como o Parkinson. Para melhorar a qualidade de sono, nós temos aqui algumas dicas. Primeiro, não ingerir bebida alcoólica. Evitar bebidas com cafeína após as 16 horas e ingerir refeições leves à tarde. Evitar atividade perto da hora de dormir, tais como computador, videogame, televisão, celular. Cultivar hábitos saudáveis de vida, alimentação balanceada, prática de atividade física até 4 horas antes de dormir. Respeitar o ciclo de sono, vigília. Ir para a cama sempre no mesmo horário. Dormir em quarto silencioso, sem luminosidade excessiva. Não se automedicar. Procurar assistência médica. Isso é fundamental, né? Então, é verdade que o sono
é para repousar, não é para a pessoa ter pesadelo. Então vamos ter esses cuidados que seguramente as pessoas, vocês terão um sono melhor. Sobre sono e pesadelo, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.